Olá, tudo bem? Meu nome é Elnatan, sou pastor da amada e querida Igreja Batista Esperança. Uma igreja viva, saudável e eficaz. Vivemos como uma família e aproveitamos o melhor de Deus. E estamos aprendendo a cada momento que passa que juntos somos melhores. Queria convidar você para o nosso momento matinal de oração. Vamos orar? Eu estava hoje, na minha meditação diária, quando eu acordei, lendo o livro de Hebreus. E eu estava lendo e estudando, recordando algumas coisas, no capítulo 11 de Hebreus, a questão da fé. E eu queria falar de forma bem rápida a questão de o que é ser uma pessoa, um homem, uma mulher, o que é ser um cristão de fé. Seria como Elias, uma pessoa de oração, como diz em Tiago 5,17. Vamos tentar aqui ler. Olha como diz. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, a primeira característica de uma pessoa de fé é uma pessoa de oração. É como nos diz a palavra de Deus. As características, A primeira característica de uma pessoa de fé, de um homem ou de uma mulher, é uma pessoa que persevera na oração. A segunda encontra-se no livro de Hebreus 11:7, que diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca do acontecimento que ainda não se haviam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, quer dizer, construiu uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O homem de fé, ele não é preguiçoso. Ele não fica aguardando que as coisas aconteçam. O homem de fé, ele ouve de Deus e faz. Eu fico achando muito interessante pessoas que querem que as coisas aconteçam e ficam sentadas em sua cadeira porque orou e acha que Deus tem que realizar. Às vezes, assim como Noé, Deus disse para ele que o que iria acontecer, aí já pensou, não, Deus mandou fazer, então ele vai lá. Não, Deus mandou que ele construísse. Então Noé era um homem trabalhador. Mais uma característica de alguém de fé, homem ou mulher de fé. No capítulo 11 ainda, versículo 8, diz: pela fé Abraão, quando chamado
obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Então, uma terceira característica de homens e mulheres de fé são obedientes. Ontem eu estava conversando com a mamãe, falando assim, que às vezes eu fico pensando, né, por que Deus me trouxe para Colinas, sabendo que meu pai e minha mãe estão envelhecendo. E quanto eu sofro e sinto saudades deles, de estar junto deles. Mas sabe, Deus, Ele tem um plano para executar na vida de cada um de nós. E quando nós somos obedientes, quando nós permitimos que Ele nos use, quando nós fazemos aquilo que Ele deseja para nossas vidas, as coisas nos vão bem. Olha só Abraão. Abraão foi um homem com uma promessa tremenda. A quarta característica está no versículo 5 e 11 do capítulo 5 e 6 do versículo 11. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, homens e mulheres de fé, eles são agradáveis a Deus. Eles têm o desejo da obediência, eles têm o desejo do servir, eles têm o desejo de executar a vontade de Deus, testemunhar da palavra de Deus. E a experiência de Enoque foi uma experiência. Ele foi transladado, quer dizer, ele subiu ao céu e não conheceu a morte como nós conhecemos. Homens e mulheres de fé são vitoriosos como Davi, como diz o versículo 32 e 33 de Hebreus 11. Vamos lá olhar? O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há de respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. De Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Essas pessoas são vitoriosas, assim como essas pessoas, assim como Davi. Eu tenho estado um pouco preocupado, muito preocupado com os acontecimentos hoje envolvendo líderes religiosos evangélicos que estão sendo corrompidos pela ganância. E por outro lado também, eu tenho percebido em pessoas que estão deixando se envolver por causa de uma posição política, se voltarem contra os princípios cristãos. Eu acredito, e continuo falando isso, que a vinda do Senhor está muito próxima.
Existem pessoas apostatando da fé pelas suas palavras e posições. Se nós olharmos para a vida do Davi, por exemplo, nós vamos ver que quando ele estava diante de Deus, ele foi um vitorioso. Quando ele saiu da presença de Deus, ele teve sua família, seu reino praticamente destruído. Nós precisamos ser pessoas de oração, trabalhadores, obedientes, agradáveis a Deus, separados do mundo, para sermos vitoriosos como Davi. Se você tem se posicionado contra o Evangelho, eu quero dizer que você está se posicionando contra Deus. Eu quero concluir da seguinte forma. A palavra de Deus em Hebreus, ela define muito bem o que é a fé, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, a fé é a convicção das coisas que não se veem. Pela fé estamos salvos como Noé, pela fé somos justificados diante de Deus. Nós vivemos pela fé, nós andamos pela fé chegamos a Deus, pela fé nós vencemos. Sem fé ninguém pode se aproximar de Deus, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Então eu concluo da seguinte forma. Imite aqueles que precisam ser imitados. Se afastem daqueles que escandalizam, daqueles que estão envergonhando o Evangelho de Deus. Nós temos visto muitas pessoas desse jeito aqui, na nossa política principalmente. Eu tenho buscado, e não tem sido fácil, agradar a Deus. E cada vez que eu faço algo, eu vejo que eu fiz tão pouco que procuro fazer mais. E além de mais, fazer o melhor. Como falei há pouco, às vezes nós, porque estamos defendendo um princípio político, um princípio que achamos que aquilo é importante, nós deixamos de olhar para a cruz, de olhar para Cristo, e assim sendo, passamos então a escandalizar o Evangelho. Então busque a Deus enquanto pode achar, viva com fé em obediência, seja trabalhador, viva em oração, seja agradável aos olhos de Deus, seja separado do mundo, seja um vitorioso, buscando nele a vitória, assim como Davi e assim como Daniel. Vamos orar? Eterno e bom Deus, nós te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas. Fica, Pai, com cada um de nós. Tu sabes que não é fácil, que é difícil viver uma vida segundo o teu querer. Por isso, Pai, nós te suplicamos que tu venhas encher o nosso coração, falar a cada um de nós e que possamos te buscar, a Deus, para agradar a Ti, para obedecer a Ti, buscar em oração e possamos testemunhar da Tua palavra. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você tenha um dia de vitória, saúde e prosperidade. Até o próximo vídeo. Tchau.